nós vamos a mais um aspecto muito importante. Nós vamos para Isaías, no capítulo de número 27, no versículo de número 1. E você não pode perder. Nós estamos aqui falando sobre o que vai acontecer no ápice da vinda do Senhor. Apocalipse, melhor dizendo, Isaías, capítulo de número 27, versículo 1. Nós já vemos aqui que o anticristo, o falso profeta, estão no inferno. O Satanás está preso no abismo. E agora o Leviatã. O que vai acontecer com ele? Naquele dia, o Senhor Jeová, com a sua espada veemente, grande e poderosa, castigará o Leviatã, ou seja, o dragão, a serpente astuta, ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. E o que vai acontecer com a carne desse dragão literal? Nós já sabemos, nós já temos vídeo aqui falando sobre isso. A carne dele será dada também para as aves de rapina comerem, do mesmo jeito que as aves estarão comendo ali a carne dos cavalos, dos cavaleiros, dos guerreiros que estarão ali no Armagedon. Da mesma sorte, a carne do Leviatã, que é o dragão literal, e eu falo de novo, literal, a carne dele será dada também para as aves de rapinas, que foram convidadas pelo próprio Deus para estar ali fazendo a limpeza para que o mau cheiro nele seja amenizado. É por isso que as aves, elas serão convidadas para o grande banquete. Nós vamos ler aqui mais uma vez o livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Porque eu preciso de mostrar aqui, nessa aula também, a igreja trabalhando com Cristo. Muitos são os textos, mas eu vou ler somente o de Joel. Tocai o chofar em Sião, e clamai em alta voz no meu Monte Santo. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová vem, está perto. É um anúncio para o dia que nós estamos trabalhando aqui. Porque se aproxima um dia de tristeza, dia de trevas, de densa escuridão, como a alva que se estende sobre os montes. Assim virá um povo grande e poderoso que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante nas gerações seguintes. Diante dele consome um fogo, e de trás dele abrasa a chama. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, e detrás dele um árido deserto, e nada escapará dele. O seu aspecto é como o aspecto de cavalos, e correm como cavaleiros. Como o estrondo de carro de batalha, sobre os cumes dos montes irão saltando, como o crepitar da chama de fogo que consome o restolho, e como o povo poderoso ordenado para a batalha. Diante dele estremecem os povos, e todos os rostos ficam pálidos. É só você imaginar as nações reunidas e a igreja chegando, preparadíssima para a batalha do Armagedon. Correm como valentes, e como homens de guerra, escalam as muralhas, cada um marcha por sua rota e não se desvia de sua fileira, e não se empurram entre si, senão que cada um vai por sua rota, ainda que caiam entre as armas, porque as nações estarão pelejando contrária, não se ferirão. Subirão pela cidade e correrão sobre os muros, subirão sobre as casas e entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele estremecerá a terra e os céus se abalarão, o sol e a luz se escurecerão e se retirará o esplendor das estrelas. O Senhor Jeová levantou a sua voz diante do seu exército, porque muitos são os seus arraiais, e poderoso é o que executa a sua palavra, porque grande e muito terrível é o dia do Senhor Jeová. Quem poderá suportá-lo? É a pergunta que Joel faz para este grande e temível dia do Senhor, que é a sua vinda. Nós estamos aqui, eu friso para você mais uma vez, estamos aqui trabalhando o que vai acontecer na terra, de forma específica, quando Jesus manifestar nas nuvens e todo o olho o vê. É isso que nós estamos retratando aqui, e vários outros pontos tem na Bíblia, para que nós possamos estar aqui aplicando, demonstrando a vocês, mas nós teremos mais aulas, mais dias, mais momentos, para estar frisando, mostrando esses aspectos muito importantes aqui para você. Eu quero te fazer um convite muito especial, porque nós vamos ir agora para Mateus, no capítulo de número 25, porque depois do Armagedon, depois das batalhas, depois do anticristo vencido, do Leviatã ter sido morto, depois da igreja triunfar sobre as nações na terra, depois de tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos ter uma coisa muito importante, muito especial, porque nós entendemos que muitas pessoas morrerão. Muito mais pessoas, a terra que já tinha um número limitado de pessoas, agora se limitará ainda mais. Então serão essas pessoas que adentrarão ao milênio, ou não.
né, nós vamos trabalhar aqui agora o aspecto do julgamento das nações. Nós vamos deixar aqui um aperitivo muito importante para o seu entendimento, que chama julgamento das nações. Terminou tudo. E nós sabemos, nós precisamos de entender aqui, porque todas as nações que estarão ao lado do anticristo, nós não podemos imaginar que vai estar todo mundo literal lá. É claro que serão seus representantes, através dos seus exércitos, através dos seus governos, e é do mesmo jeito que acontece nos dias de hoje. Nós estamos vivendo aí um período de guerra entre Ucrânia e a Rússia. Tem países que estão em favor da Rússia, tem países que estão em favor da Ucrânia. Então, tá todo mundo lá? É claro que não, mas tem os representantes das nações. É claro que o Armagedon será de uma proporção mundial. Teremos muito mais pessoas lá. Então, esses representantes de nações, através de exércitos, através das autoridades, então, estarão uns de um lado, outros do outro lado. E aí, Jesus vai fazer um julgamento para essas nações. E nós precisamos de entender aqui um aspecto muito importante, tá? Esse aspecto é que não quer dizer que pelo fato do representante da nação estiver, por exemplo, do lado do anticristo, é que toda a nação, ela será excluída de entrar no milênio. O texto não nos dá essa afirmação, ok? Então, mas aqueles que de forma direta representam a sua nação, e se ele estiver do lado do anticristo, ele sim sofrerá a perca da sua salvação. Então nós vamos ler o texto para que nós possamos entender melhor o que o próprio Jesus falou em relação a isso. E está lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo de número 31. E é muito importante, essa leitura vai agregar muita coisa no seu conhecimento. Quando vier o Filho do Homem, e você já deve estar observando, todos os textos que nós estamos lendo aqui está falando da vinda do Senhor. Tá? Por isso que não tem como ter contradição. É muito claro a questão da vinda do Senhor e é muito claro a questão também do arrebatamento da igreja. Então vamos retomar. E quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E aqui você não pode confundir isso aqui com o grande trono branco, ok? E você que acompanha assiduamente aqui o nosso canal, você já sabe que nós já falamos também sobre o tribunal de Cristo, que é um outro julgamento, porém, exclusivo para a igreja e não acontecerá na terra, acontecerá no céu. Então aqui, ó, esse julgamento aqui das nações, ok? Como o texto está nos falando, as nações serão julgadas pelas suas representações. Então aqui é um outro julgamento. E depois de 1000 anos é que nós teremos o grande trono branco. Nós vamos falar sobre isso também, mais para frente. E serão reunidas, versículo 32, diante dele todas as nações representadas ali, ok? E ele as separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, observe aqui que Jesus já está sendo tratado por rei. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, ou seja, aqueles que vão entrar para o milênio: vinde benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É muito importante entender esse texto. Aí, o versículo 35 vai dar uma explanada. Jesus vai estar mostrando aqui uma questão e nós temos que entender que é precisamente no período da grande tribulação. Entenda isso. O mundo todo passando pela grande tribulação. Teremos pessoas boas, teremos pessoas más. E aqui nós não estamos falando que é salvação pelas obras, tá? Nós estamos falando que vão entrar lá no reino. É claro que é a obra que vai fazer essa diferença aqui. Precisamos colocar isso de forma bem ampla, porque se a pessoa der má nota lá no milênio, ela vai perder a sua salvação lá no milênio, tá bom? Quando formos falar do milênio, nós vamos voltar nisso aqui e explanar melhor para você compreender. Então, vamos voltar, versículo 35, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Sendo estrangeiro, me acolheste. Estive nu, me cobriste. Estive enfermo, me visitastes. Estive na prisão e foste me ver. Então, os justos lhe responderão. E esses justos aqui serão as pessoas das nações convidadas para entrar para o milênio. A igreja está glorificada há muito tempo. Tá bom? Isso aqui são remanescentes da grande tribulação. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos faminto, te sustentamos? Como? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te cobrimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar?
O rei respondendo lhe dirá: verdadeiramente vos digo que todas as vezes que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, e aqui irmãos está exemplificando aqui os judeus, tá? A estes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Porque nós estamos falando da grande tribulação. Eu tenho que frisar isso aqui para que não cria dúvida desnecessária, tá bom? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Entendemos o primeiro argumento aqui, o primeiro ponto que Jesus está falando. Quem abençoou, quem esteve do lado de Israel, mesmo que a sua nação, pelos seus representantes legais, estavam contrários ao povo de Deus, mas eles serão benditos do Pai. Tá entendendo? Porque eles fizeram a sua parte, eles hospedaram, eles alimentaram, eles vestiram, é isso. Ou seja, eles estavam do lado de Israel, no período da grande tribulação. Tem que frisar. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Agora já é o efeito contrário. Tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolhestes. Quando nu, não me cobristes. Enfermos e na prisão, não me visitastes. Então, esses também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá dizendo: verdadeiramente vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim não fizestes. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos a vida eterna. E o texto termina dessa forma. E nós precisamos aqui de apresentar a vocês dois contrapontos aqui, né? Porque quando está falando aqui que essas pessoas, eles irão para o local que é preparado para Satanás e seus anjos, que é o lago de fogo, aqui dá a gente duas margens de pensamento. Ou essas pessoas, assim como já está o anticristo e o falso profeta no inferno, elas já serão lançadas lá, ou elas morrerão e irão para o lugar de tormento. Porque nós sabemos também que quem está no lugar de tormento já está fadado ao lago de fogo. Compreende isso? Então, tem essas duas premissas aqui. Há teólogos que vai defender que serão lançados já de forma antecipada antes de Satanás, e já serão lançados lá no lago de fogo, né? Junto onde já estará o anticristo e o falso profeta. Outros vão defender que essas pessoas morrerão ali com esse juízo de Cristo, mas irão para o lugar de tormento, onde todos os que morrem, né, desde de Adão e Eva, eles já estão para serem levantados, para serem lançados no inferno depois do trono branco. E é essa tese que eu mais gosto, ok? Essa tese que eu defendo, que essas pessoas morrerão e irão para o lugar de tormento. E depois, quando forem ser todos julgados de forma individual, é que essas pessoas, elas irão sim para o inferno, que é o lago de fogo. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Fica aí mais esta apresentação nossa para você, que sirva de crescimento, de desenvolvimento, que sirva de apoio para o seu ministério, que contribua para o seu ministério, e que o nome do Senhor permaneça sendo glorificado na sua vida para a glória de Deus Pai.